Todos os domingos, aqui na igreja, nós professamos a fé, aquela oração que comumente nós chamamos de credo, a fé da igreja. E nós professamos que cremos em Deus Pai, nós professamos que cremos em Deus Filho, que nasceu da Virgem Maria, que padeceu, que morreu, que foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. Nós professamos que cremos no Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho, Senhor que dá a vida, que falou pela boca dos profetas do Antigo Testamento. Nós professamos que cremos na ressurreição da carne. Mas também é um artigo importantíssimo da nossa fé, e por isso nós professamos que cremos na igreja. Igreja una, santa, católica e apostólica. As 4 notas essenciais da igreja. Igreja una, santa, católica e apostólica. O dia de hoje, solenidade de São Pedro e São Paulo, é um dia que a igreja nos convida, olhando Pedro e Paulo, entendermos a igreja e aumentarmos o nosso amor por ela, esposa de Cristo, corpo místico dele. Quem é Pedro? Pedro é o primeiro apóstolo chamado por nosso Senhor. Nosso Senhor chamou Pedro para ser pescador de homens e deixar de pescar peixes. Aquele Pedro ali, o mais velho do colégio apostólico, aquele homem ali rude, grosseirão, colérico, talvez o temperamento mais forte do colégio apostólico, mas aquele homem ali, um apaixonado por Cristo, alguém que queria proteger Cristo, alguém que aprendeu a amar a Cristo e colocou em Cristo todas as suas expectativas e esperanças. Vamos só recordar alguns momentos da vida de Pedro. Imaginem que ele teve a ousadia de chamar a atenção do mestre: Senhor, que isso nunca te aconteça. E Jesus vai dizer: atrás de mim, Satanás, porque tu não pensas como Deus, mas como os homens. É o único apóstolo que nosso Senhor é duro dessa proporção. Tu estás pensando como os homens. Tu não estás pensando como Deus. Fora de mim, Satanás. Depois, aquele homem ali, ele diz que vai com ele até onde ele for. Tamanho amor, tamanha paixão. E nosso Senhor vai dizer: você está dizendo isso? Mas antes que o galo cante, tu me negarás. E de fato, no momento ali da paixão, quando nosso Senhor preso estava, uma criada diz: olha, tu era um deles. Ele diz não, e nega, e nega, e nega, e o galo canta. E ele ali, envergonhado, por ter negado o Senhor. Um homem corajoso, tirou a faca da bainha, a espada, e decepou a orelha de Malcom, aquele segurança, aquele guarda ali romano, e nosso Senhor vai repreendê-lo: guarda esta faca na bainha, não vou eu beber o cálice que meu pai me preparou? E cura Malcom. Aquele homem ali que
vai receber de nosso Senhor, depois da ressurreição, uma aparição exclusiva. Se vocês lembram bem, os discípulos de Emaús, em um dado momento, eles ali vão contar aos apóstolos o que aconteceu com eles, e tranquilamente eles vão dizer: é verdade, ele ressuscitou e apareceu a Simão. Ou seja, do colégio apostólico, o que nós sabemos é que Pedro teve a graça de receber uma aparição de nosso Senhor, porque chefe da igreja. E depois daquilo ali, nosso Senhor vai prová-lo. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Apacenta meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Amo. Apacenta as minhas ovelhas. E nosso Senhor ali, como quis provar o amor de Pedro, e quis mostrar a Pedro que ele era capaz de perdoar o erro de Pedro, simplesmente porque Pedro teve essa capacidade de, mesmo errando, esperar e confiar no Senhor. E esse Pedro ali recebe o único convite de Jesus depois da ressurreição: segue-me. Ou seja, segue-me com esse amor apaixonado, com esse amor totalmente único. Segue-me com esse amor que eu despertei no teu coração e seja todo meu. E como nós sabemos, Pedro ali vai segurar a igreja com um punho de ferro, vai ocupar o seu papel de chefe dos apóstolos e vai saindo evangelizando, de tal modo que, ao dar testemunho de Cristo, foi preso, recebeu a visita de um anjo que o libertou e que causou um grande escândalo ali na guarda romana. Como nós sabemos, Pedro foi até o último momento da vida apaixonado e dando testemunho da amizade com Jesus. De tal modo que, na hora de sua morte, esse Pedro, ele não vai aceitar ser crucificado como o seu mestre, mas vai ele ser crucificado de cabeça para baixo. E a missão de Pedro, ela perdura, ela continua até hoje, na figura do Papa, hoje Leão XIV. Paulo, escolhido por Cristo para ocupar o lugar deixado pelo traidor Judas. Os apóstolos escolhem Matias, a providência divina escolhe Paulo, um grande corifeu, um grande baluarte da teologia judaica, que vai ser o grande teólogo da igreja. Se vocês pegam o Novo Testamento, mais da metade do Novo Testamento, dos 27 livros do Novo Testamento, são escritos de Paulo, que é o grande teólogo ali daquele momento. E Paulo ali vai expandir a igreja, não só para os judeus, mas vai fazer a igreja ganhar um mundo, indo ao encontro dos pagãos. Ou seja, a mensagem de Cristo agora não é uma mensagem para um povo particular, mas a mensagem de Cristo agora é uma mensagem para todos os povos que querem aceitar no seu coração nosso Senhor como seu Salvador, que querem aceitar nosso Senhor como o seu grande amigo, o seu Deus. E como nós sabemos, não existe nenhum missionário
mais importante na Igreja Católica do que Paulo. É o grande missionário da igreja, que leva o Evangelho de Deus até os confins do mundo, como ele assim vai dizer. E é interessante porque Paulo, mesmo sendo essa figura importantíssima, mas por não ter conhecido Jesus em vida, Paulo vai ao encontro de Pedro. Por quê? Porque Paulo estava ali pregando o Evangelho e queria que o seu Evangelho fosse confirmado pelo Evangelho de Pedro. Ele não queria de modo algum, de forma nenhuma, que a sua mensagem estivesse diferente da mensagem apostólica. Ele queria saber se tudo aquilo que ele pregava, se tudo aquilo que ele anunciava era católico. Porque Pedro ali era o ponto de unidade do catolicismo nascente. E ele vai ter com Pedro, e vai conhecer Pedro, e vai confirmar que tudo aquilo que ele pregava, que tudo aquilo que ele anunciava, verdadeiramente era católico. Vejam que esses dois grandes baluartes da fé, eles criam todas as condições para que a igreja ela possa ganhar o mundo. Pedro como um grande líder, Paulo como um grande teólogo, Pedro como o chefe da cabeça, Paulo como o grande catequista. E é interessante para nós católicos compreendermos e entendermos que eles dois levaram a fé católica para a frente. Eles dois levaram a fé católica para a frente e ali conseguiram conduzir a igreja, tendo por base toda a herança de Israel. E fez com que nosso Senhor fosse conhecido por todos. Só que vejam bem, no Evangelho de hoje, nós vemos nosso Senhor ali questionando a respeito de quem o povo estava dizendo quem ele era. E a resposta encontrada ali, a mais encontrada de todas, ela vem da boca de Pedro. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ou seja, Pedro está ali dizendo, olha, tu és o enviado de Deus. Tu és aquele que nós esperamos a vida toda. Tu és a esperança de Israel. Tu és a esperança do povo de Deus. E nosso Senhor, ao ver a fé de Pedro, vai ali solenemente fundar a igreja, embora a igreja católica não seja fundada exclusivamente nesse momento aí. Mas foram vários momentos que nosso Senhor foi fundando a igreja. Esse daí é o mais solene. E ele diz, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, uma posse, pertence a ele. Então vejam, a igreja católica, ela tem um dono, e esse dono é Jesus. Ela tem um fundador, e esse fundador é Jesus. Diferente desses milhões e milhões de seitas que nós vemos mundo afora, onde cada um tem uma verdade diferente, como se existisse disparidades da verdade. Não, a verdade é uma só. A igreja fundada por Cristo é uma só. E nós não podemos nunca colocar a igreja católica no mesmo nível dessas igrejas todas protestantes aí fora. E muitas vezes a gente encontra dentro da igreja católica pessoas que dizem assim, o que importa é ir a uma igreja. Não, o que importa é ir à igreja fundada por Jesus. É uma questão de fé. Observem bem que
Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele deixou uma igreja. Observem bem que nosso Senhor Jesus Cristo, ao fundar a igreja, Ele deixa só e unicamente uma, conduzida pelo grupo dos apóstolos. Ele só deixa uma igreja. Ele não deixa de modo nenhum várias igrejas. E ao longo de 1517 anos, só e unicamente a Igreja Católica existia. Por quê? Porque fundada por Jesus, porque fundada por Cristo. E é interessante também nós entendermos que essa igreja, ela foi querida, ela foi sonhada, ela foi pensada por Jesus. Só que aqui nós temos que entender uma coisa. Quando nós falamos igreja, nós não estamos falando no primeiro momento do templo de pedra edificado, mas nós estamos falando do grupo dos batizados, da Assembleia Santa, da Carral de Deus, dos homens e das mulheres que aderiram a Cristo e lutam para viver na proximidade com Ele, fazendo aquilo que Ele permite e rechaçando aquilo que Ele não permite. E é importante que nós católicos tenhamos uma cabeça católica, porque a gente encontra também dentro da igreja, muitas vezes, pessoas com a cabeça protestanizada e também a cabeça pagã. Muitas vezes, fruto desse momento da história que a gente vive. Muitas vezes, fruto deste momento da história que nós vivemos, onde tudo é relativo, tudo é plástico. Só que nós temos que entender que os valores católicos são valores que são inalienáveis. Não se aliena a doutrina, não se aliena os valores, não se aliena de modo algum os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que o mundo nunca vai entender a Igreja Católica. É por isso que muitos que foram batizados na fé católica não entendem a fé católica. É por isso que muitos cristãos não conseguem compreender que a igreja não é o templo de pedra, mas somos nós. Mesmo que nós não tivéssemos essa igreja aqui, matriz edificada, e nos reuníssemos aqui debaixo de uma árvore, ali existia a igreja de Cristo. Porque a igreja dele somos nós. Nós somos a igreja de Cristo. Aqui é a Domus Ecclesiae. O que é isso? Aqui é a casa da igreja, é a casa onde a igreja se reúne, que somos nós. Então, Cristo Jesus, Ele funda a sua igreja. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Como seria bom se os protestantes lessem com dignidade a palavra de Deus e vissem o que nosso Senhor vai dizer. Que nada nem ninguém é capaz de destruir a Igreja Católica. Por quê? Porque fundada por Cristo. Porque conduzida por Ele. Vejam que nosso Senhor, Ele diz claramente: o poder do inferno não poderá vencer a Igreja Católica. Somos nós que estamos de pé há 2000 anos. Tantos já tentaram destruir a igreja. Basta a gente imaginar o Império Romano numa perseguição sistemática contra a igreja. Basta a gente imaginar tantos e tantos imperadores, tantos filósofos, tantos pensadores. No início mesmo do século XX, um chegou a dizer: Deus morreu, Karl Marx. E, como nós sabemos,
Ele que já está sepultado há muitos e muitos anos, e a igreja continua de pé. O modernismo tenta destruir a igreja. O relativismo tenta destruir a igreja. Grupos políticos aqui ou acolá tentam destruir a igreja. Grupos secretos tentam destruir a igreja. Mas a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, ela passa por tudo e continua de pé. Basta vocês imaginarem, nesse momento da história, a igreja católica sendo perseguida na Nicarágua, a igreja católica sendo proibida na China, e a igreja continua de pé. Por quê? Porque conduzida por nosso Senhor Jesus Cristo. E é aqui que nós devemos entender que deve surgir no nosso coração um amor pela igreja de Deus. E devemos dizer sempre: somos católicos graças a Deus. Mesmo que um papa viesse errar, como já teve na história tantos que erraram, mesmo que bispos venham errar, mesmo que padres venham errar, a igreja, ela pertence a Cristo, assim como também muitos leigos tendem a errar, milhões e milhões. Mas a igreja, apesar de tudo, ela é defectivelmente santa. Por quê? Porque pertence a Cristo. A gente escuta aqui ou acolá uma máxima dizendo igreja santa e pecadora. Meus irmãos, a igreja é santa. O pecado está nos filhos da igreja. Por que a igreja é santa? Porque a igreja é esposa dele que é santo. A igreja é santa porque é ele quem santifica a igreja na força do seu Espírito Santo. A igreja é santa apesar dos pecados dos homens, que são filhos da igreja. Mas a igreja fundada por ele tem essa prerrogativa de santidade, de unidade. É por isso que nós sempre dizemos: igreja santa, porque nos santifica. Igreja santa, porque o fundador é santo. Igreja santa, porque não está só aqui na terra, mas está na esperança da salvação no purgatório. E já está na plenitude diante de Deus, na glória dos céus, a igreja triunfante. E nós aqui, que ainda não estamos santos. Então, festejar São Pedro, festejar São Paulo, é a gente festejar a igreja nascente, é a gente festejar a igreja que está de pé desde a encarnação do Verbo nesses 2025 anos. Só que nós temos que buscar entender a igreja. Muitos ainda têm uma concepção de igreja como um sindicato, como uma associação, como eu vou à igreja, mas eu não quero ser corrigido por ninguém. Eu vou à igreja, mas ela não pode me dizer isso ou falar aquilo. Eu vou à igreja, mas eu vivo segundo os meus critérios. Não. Crer na igreja é crer em todas as instâncias deixadas por Jesus, passando desde os sacramentos, passando pela palavra de Deus, pelo santo magistério, que são os pastores da igreja, né? E chegando até na santa tradição. Crer na igreja é crer na igreja em todas as suas formas, com todas as suas nuances. Por quê? Porque ela é conduzida por Cristo. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, vejam que vocês professam a fé na igreja todos os domingos. Vocês creem na igreja, a igreja esposa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos, no dia de hoje, pedir ao Espírito Santo de Deus, que vai iluminando a nossa mente, que vai abrindo o nosso coração, para que nós possamos cada vez mais ir compreendendo a igreja, entendendo a igreja, e que o Senhor, o bom Deus, assim como rezou por Pedro, Ele também reze por nós,
para que nós não possamos desfalecer e possamos morrer na fé que um dia nós somos batizados, e que tenhamos um coração forte para enfrentarmos as dificuldades que o mundo impõe e as calúnias, o sobejo do ódio de Satanás contra a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele não aceita de modo nenhum que ele não tem poder contra ela, porque corpo de Cristo. Que o Senhor, o bom Deus, assim nos ilumine, nos fortaleça, nos ajude e nos faça cada vez mais amarmos a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Rezarmos pelo Santo Padre, o Papa Leão, uma grande joia desperta, vindo à tona na igreja. Rezarmos pelo nosso bispo diocesano, que aqui é o ponto de unidade entre nós e a sede de Pedro. Rezarmos hoje por mim, que sou o pastor de vocês. Rezar a Deus nosso Senhor pelas vocações, para que cada vez mais Ele possa ir suscitando bons homens, amigos de Cristo, para conduzir o povo. Mas também rezemos pelo povo de Deus, para que entendam que tem um papel importantíssimo na igreja, que não só simplesmente devem ser conduzidos, mas devem irradiar no mundo o amor por Cristo Jesus. Quem é o cristão? Não é um membro da igreja. O cristão é o amigo de Cristo, que é incorporado à igreja, que é o corpo místico dele. Porque muitas vezes a gente pensa que o cristão é simplesmente alguém que frequenta uma igreja. E se não der certo aqui, eu pulo para lá. E se não der certo aqui, eu pulo para lá, né? Eu conheço gente que saiu da igreja católica, aqui não tanto, né? Mas lá na minha terra, em Maceió, nas Alagoas, eu conheço gente que saiu da igreja católica em 97, 98, 99, 2000, né? Naquele momento ali, da minha presença mais maciça dentro da igreja. Eu lembro de gente que deixou a igreja, mas já rodou por tanta igreja, que eu acho que a pessoa nem sabe o que frequentou. Alguns tantos já voltaram, mas outros tantos perderam a fé. Por quê? Porque se vocês observarem bem, as pessoas que deixam a igreja católica, elas tendem a perder a fé em tudo aquilo que Cristo deixou. Por exemplo, a confissão. Por exemplo, a missa, a comunhão. Por exemplo, a devoção e o amor à bem-aventurada Virgem Maria. A amizade com os santos todos. E poderíamos dar vários e vários exemplos. Então é importante que nós rezemos também pelo povo de Deus, para que o povo de Deus tome consciência que na amizade com Cristo devem levar Cristo ao mundo, em meio ao dia a dia, em meio ao cotidiano, se apresentar ali como um discípulo de nosso Senhor, para fazer Cristo ser amado e conhecido em meio ao mundo. Vamos ficar de pé e vamos juntos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai,